Meus irmãos, vamos mais uma historinha da Zíbia Gasparetto. Deixa eu ver aqui qual que eu marquei. Aqui. A clarinada. José Nepomuceno da Silva, homem maneiroso e serviçal, sempre que diante dos amigos, gostava de contar casos pitorescos e às vezes, no auge da narrativa, escorregava ligeiramente para a senda do exagero, acelerando e aumentando a realidade, na ânsia de despertar a admiração dos ouvintes complacentes. Assim, vivia colecionando histórias e a ninguém desculpava pelos erros do caminho, pelo simples prazer de poder divulgar o acontecimento. Era por isso temido e aborrecido por muitos, mas sempre havia os que estavam dispostos a ouvir, divertindo-se com seus cistes irônicos. Dona Esmereciana, sua esposa, espírita convicta, não gostava da atitude do marido, descrente e sem religião, fazendo do que para ela era mais sagrado motivo de comentários pouco construtivos a terceiros. Advertia-o procurando fazer ver que não se brinca com as coisas sérias, mas o José, com risinho de superioridade, objetava. Ora, o que é que tem? Por que não posso contar os casos dos espíritos? São os meus amigos. E acrescentava malicioso, provocando hilaridade geral. Eles nunca se importaram. Algum dia, quando menos esperava, você sentirá que com essas coisas não se brinca. Ao que ele tornava irônico. Quando soar a clarinada para mim, obedecerei, e os amigos maliciosos abanavam a cabeça divertindo. Certo dia, porém, José não sentiu-se bem. Sua cabeça estava pesada e parecia-lhe impossível reagir ao sono que o cometeu. Sem saber o que fazer, teve ainda tempo de aproximar-se de um sofá e caiu sobre ele desfalecido. Gritaria, pedido de socorro aos vizinhos, a presença de um médico que, aborrecido, declarou após o exame que José estava em coma. Fora cometido de um colapso. Durante algum tempo, o facultativo tentou ouvir-lhes as batidas cardíacas em vão. Diante dos familiares enterrecidos, declarou que José estava morto. Imediatamente, como ocorre em tais circunstâncias, os amigos mais íntimos procuraram tomar as providências legais e, reunindo-se de documentação, saíram para tratar do sepultamento e, ao mesmo tempo que algumas senhoras piedosas providenciavam-lhe o banho e a preparação para o velório. Esmereciana chorava em um canto, procurando orar pelo amado companheiro. Havia desolação e angústia. Contudo, José não havia propriamente perdido os sentidos. No primeiro momento, desfalecera de todo, mas recobrara o entendimento e, embora não pudesse ver, ouvia tudo quanto se passava ao seu redor. Desesperado, tentou fazer algum movimento que demonstrasse estar vivo. Inútil, não conseguiu. Queria gritar, mas a voz não lhe saía. Mover-se, mas o corpo não lhe obedecia. Parecia-lhe estar vivendo terrível pesadelo. Horrorizado, percebeu que estavam preparando para o enterrá-lo. Foi-lhe indescritível suplício o banho que as piedosas mulheres lhe administraram, onde o horror e a misturava-se a vergonha. Então, em meio de sua desesperação, conseguiu vislumbrar um homem que, sereno e digno,
parecia esperar por ele. Ao seu grito interior, o desconhecido respondeu: José, na realidade é a dura lição. Todavia, procura extrair dela o maior benefício possível. A morte, na circunstância que te encontra, será para ti pesado sofrimento. Procura aproveitar o tempo. José, sem compreender bem, procurou responder-lhe, mas o desconhecido nada mais lhe disse. Levantou uma das mãos, colocando-a sobre a sua atormentada cabeça. Como por encanto, José passou a enxergar como névoa rarefeita, tudo o que se passava ao seu redor. Viu sem que pudesse interferir a azafama dos vizinhos na preparação da sala. Viu-se a si mesmo vestido de preto, imóvel, mãos cruzadas sobre o peito. Seu desespero era intraduzível, mas chegou ao extremo quando trouxeram os aparamentos e o caixão. Foi então que se lembrou de Deus, orou em pensamento como há muito não fazia, e ao término da sentida prece, o desconhecido dirigiu a sua esposa e segregou-lhe ao ouvido. Imediatamente, Dona Esmereciana levantou-se dizendo: Não me conformo, meu José não pode estar morto, quero outro médico já. Não deixarei enterrá-lo sem que outro médico venha vê-lo. Apesar de céticos, ninguém desejou negar esse desejo à viúva, e novo médico compareceu à casa. Depois de exame cuidadosos, articulou: Não estou certo, minha senhora, mas acredito tratar-se de catalepsia. Imediatamente saiu, voltando pouco depois com o medicamento que injetou no corpo cadaverizado de José. E ante a estupefação geral, o marido de Dona Esmereciana conseguiu ligeiro movimento de reação e demonstrando que ainda vivia. Desde então, ninguém nunca mais ouviu José contar casos alheios. Para penitenciar-se, contava sempre o seu, ao qual deu o nome simples e elucidativo da clarinada. Marcos Vinícius. Então, meu irmão, esse José aqui gostava de contar casos, né? Gostava de contar casos, emendava, aumentava, só para ver as pessoas admirar ele. Mas como muitos tinham medo dele por causa da língua afiada que ele tinha, né? Se alguém comentava algum erro, ele aproveitava aquele erro para comentar daqui e dali e sempre aumentando. A sua esposa, que era espírita, sempre tentando fazer com que ele parasse com aquilo, mas ele ainda ria, debochava. Gostava de contar os casos dos espíritos só para debochar. Então a mulher sempre falava, cuidado, cuidado, né? Aí ele falava, quando soar para minha cara inata, aí ele ia acreditar, né? Então aconteceu que ele um dia sentiu mal, desmaiou, que era aquela epilepsia, como é que fala esse nome? É um nome difícil. Vocês entenderam. Já esqueci. Enrolou a minha língua aqui. Então, que parece que está morto, mas não está. Isso já aconteceu com várias pessoas. Tem um ator aí muito antigo que foi enterrado vivo, que acharam que ele estava morto, né? Aí, o José, assim, ele entendeu que os outros acharam que ele estava morto. Só que ele escutava o que estava acontecendo em volta, mas não via, né? Então, ele ficou morrendo de vergonha quando as mulheres foram dar banho nele, que tem esse costume de dar banho no defunto para trocar roupa, né? Aí ele ficava escutando tudo, ficou desesperado. Ele ficou desesperado porque ele não conseguia mover, ele queria falar, ele não conseguia. Então, imagino a aflição que ele não ficou. Meu Deus, imagino. Então, ele ficou desesperado. Aí, ele conseguiu ver um espírito, né, de um homem lá perto dele, né? Aí aquele homem tocou na cabeça dele, aí ele conseguiu ver tudo o que estava acontecendo ao redor dele, todo mundo ali se movimentando no velório, né? E aí quando iam, tipo, fechar o caixão, o espírito foi lá, soprou no ouvido da esposa dele alguma coisa, né? E ela pediu, não vou enterrar, eu quero outro médico. Aí no chama outro médico viu que ele estava com catalepsia, acho que é isso mesmo, catalepsia. E aplicou uma injeção no José,
E o José voltou a mexer. Então viram que ele estava vivo. Então, depois dessa experiência que ele passou, aí ele passou, mudou. Ele mudou. Então, quando ele contava história, ele contava, era a dele. Então, meus irmãos, essa história vem parecer muito com o evangelho que eu fiz, né? De pessoas que às vezes debocham do outro que está rezando, debocham das religiões, que Deus não existe, e inventam uma opção de história sobre Jesus. Para quem gosta de fofoca, inventa uma coisa aqui, inventa uma coisa ali, às vezes até prejudicando as pessoas. Porque às vezes as coisas aconteceram de um jeito, eles vão aumentando aqui, aumentando ali, de repente aquela pessoa está sendo perseguida por fofoca do outro, como José fazia ali. Tudo ele gostava de aumentar. E ele tinha aqueles que gostavam de ouvir. Assim como tem muita gente que gosta de ouvir as fofocas dos outros, só para se divertir e para rir. Então essas pessoas também uma hora vão ter essa clarinada para elas acordarem para a vida e não ficar fazendo mais fofoca, nem inventando história. A gente deve conquistar as pessoas, né, pela nossa alegria, pelo nosso proceder de honestidade, né? Tem gente que gosta de contar piada. Meu filho Thompson gostava muito de contar piada. Mas quando é uma piada alegre, que não está fazendo nada de mal, tudo bem. Mas tem gente que gosta de contar fofoca e faz piada com aquilo de mau gosto. Tem gente que gosta de ouvir piadas de mau gosto, só para fazer os outros rir. E falar, vamos lá conversar com José, vamos lá para a gente rir um pouco. Vamos lá para a gente rir um pouco. Então, como José aqui tanto debochou, tanto riu, que a clarinada chegou para ele. E depois daquela aflição, de todo aquele desespero, ele aprendeu a não debochar. E com certeza esse José passou a ouvir mais a esposa, que era espírita, né? E fazia uma mudança melhor dentro dele. Essa clarinada foi para acordar o José. Foi para acordar. E todos nós, em algum momento da vida, recebemos essa clarinada. Não exatamente como José, mas às vezes nos problemas que acontecem, num acidente, num desespero, a gente aprende a buscar Deus, a buscar Jesus, a buscar o conhecimento para compreender o que acontece com a gente, né? Então, essa clarinada aqui do José foi dureza, hein? Se está dentro do caixão, vendo tudo que está acontecendo, é para dar desespero mesmo. Então, que a gente possa meditar sobre essa clarinada. Será que essa clarinada já aconteceu para a gente e a gente não quis ouvir? Ela vai ter que tocar de novo, quantas e quantas vezes, para que a gente possa acordar para as coisas de Deus? Que muitos são chamados, muitos são chamados, muitos são chamados, mas eles não querem saber de fazer a mudança interior. Aí, Deus, para nos acordar, deixa que aconteça essas coisas como aconteceu com esse José.